o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje: desafie as pessoas a irem além do que elas acreditam ser possível. Muito legal esse título. Obrigada pelos elogios que eu sei que vocês estão me dando aí do outro lado. Eu aceito, recebidos, tá? Por que a aula se chama Desafie as Pessoas a irem além do que elas acreditam ser possível? Porque a gente está estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos terminando o módulo 3, que se chama Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Dentro do módulo 3, nós estamos no último capítulo dele, que é o capítulo 10, que se chama Lance um Desafio. E o capítulo 10 eu dividi em duas partes, para que a aula fique bem dinâmica, né? Você possa assistir naquele tempinho livre que você tiver. Ai, a obra e eu. Gente, essa obra não vai acabar nunca mais. Enfim. E eu já fiz a parte 1 do capítulo 10, então se você ainda não assistiu, é só voltar uma aula e assistir, ok? E hoje a gente vai finalizar o capítulo 10, com isso a gente finaliza o módulo 3 também, tá? E pelo capítulo 10, se chama Lance um Desafio, na primeira parte, ela foi muito voltada para você se desafiar a ser melhor, ok? Usar a ajuda, a oportunidade que o outro te oferece para você ser melhor. Já nessa segunda parte, a parte final do capítulo 10, é para você ajudar o outro a ser melhor. Por isso que o título da aula de hoje é Desafie as Pessoas a irem além do que elas acreditam ser possível, mas pro lado bom, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu começo sempre a aula com uma pergunta sobre a sua vida, porque quando você parar para pensar e me responder, automaticamente você já vai estar dentro do assunto. Eu consigo te colocar dentro do livro, tá? E daí para você parar e prestar atenção e realmente fazer diferença na sua vida, é um pulinho, tá joia? Então, eu quero saber se quando você encontra alguém que está acomodada, né, desistindo ou vivendo abaixo do próprio potencial que ela tem, o que você costuma fazer? Você vai lá e ainda critica essa pessoa? Você ainda pressiona ela? Ou você simplesmente deixa que a pessoa continue ali como ela tá, paradinha, igual uma estante, um enfeite? Como é que você faz? Você já pensou nisso, né? Porque agora eu quero que você pense em uma outra possibilidade diferente dessas duas que eu falei. E se, em vez de você empurrar alguém para frente, você lance um desafio capaz de despertar nessa pessoa aquilo que ela tem de melhor? Não é diferente de você tentar empurrar essa pessoa para ela ir para frente? Porque se ela não quer ir, você não vai conseguir. Ok? Percebem a diferença? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Você vai instigar essa pessoa lançando um desafio para ela despertar o melhor que existe nela. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir com o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando na parte final do capítulo 10, tá? Vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração desse texto, vou gerar uma ferramenta de transformação para vocês. Vocês vão aplicar ela na sua vida real hoje ainda. Assim que vocês acabarem de assistir essa aula, eu chamo de o tijolinho do dia, tá? É um tijolinho que eu te dou todos os dias para você ir lá e colocar ele na construção do seu sonho. Porque todo mundo tem um sonho e se a gente não começar a entender que a gente tem que começar a construir esse sonho não vai se construir sozinho, ok? Então vamos lá, gente. Bom, esse é o meu propósito, né? Com vocês. Melhorar a vida de vocês, né? Nem que seja um tijolinho por dia. Porque assim vocês também vão conseguir melhorar a vida de quem está ao redor de vocês, um tijolinho por dia. E essas pessoas vão propagando isso. Isso vai em ondas, né? E volta para mim. O universo devolve. Tá joia? E aí todo mundo fica melhor. Todo mundo vive melhor. Então vamos lá.
Vamos para o livro, vamos terminar o capítulo 10, lance um desafio, ok? Parte 2, né? Parte final. Então, no finalzinho da parte 1 do capítulo 10, a gente estava falando sobre a Microsoft e a AOL, né? Que eram duas empresas rivais. E essa rivalidade ajudou muito a disseminar tecnologia, porque uma queria o tempo todo superar a outra. Então, elas desenvolveram muita tecnologia nesse tempo, ok? Então, a gente começa a parte final do capítulo 10 ainda falando delas, tá? Então, vamos lá. Agora que eu já contextualizei vocês, vamos continuar. As companhias se odiavam e suas culturas eram completamente opostas. Uma era uma empresa de marketing voltada para o consumidor, que por acaso estava utilizando a tecnologia. E a outra era uma empresa de tecnologia, que por acaso estava usando o marketing voltado para o consumidor. A AOL tinha deposto contra a Microsoft num processo antitrust. Ainda assim, a competição tornou as duas companhias maiores e mais bem-sucedidas do que se cada uma existisse sem a outra. Todo mundo enfrenta desafios na vida. E as pessoas costumam dizer que não importa quais sejam, e sim a forma de reagir a eles. Verdade. Algumas pessoas se machucam, adoecem ou ficam chateadas e desistem de seus objetivos. Com isso, se jogam na correia transportadora para a sepultura. Outras chegam às alturas. Veja o caso de Teddy Roosevelt. Na infância era um garoto doente que sofria de uma asma grave que poderia até matá-lo. Com frequência tinha dificuldade para respirar e a asma enfraqueceu seu coração. Mas quando tinha 12 anos, seu pai o desafiou. Theodore, você tem a mente, mas não tem o corpo. E sem a ajuda do corpo, sua mente não irá tão longe quanto poderia. Você precisa fortalecer o seu corpo. Esse é um trabalho pesado, mas eu sei que você vai conseguir. O garoto jogou a cabeça para trás e com os dentes trincados respondeu: eu vou fortalecer o meu corpo. Ted passou o ano seguinte inteiro fazendo exercícios físicos pesados. E à medida que ficava mais forte, se tornava mais arrojado e ousado. Mergulhou em rios gelados e escalou 7 montanhas. Uma delas, aliás, 2 vezes no mesmo dia. E assim começou a ficar obcecado pela natureza. Tudo o fascinava, de pássaros a musgo. Por isso, ele colheu muitas centenas de espécimes para preservação no Museu Roosevelt de História Natural. Sem o desafio do pai, o que poderia ter acontecido com aquele menino adoentado? O desafio o mudou para sempre. Também é verdade que o desafio em si é tão importante quanto a resposta a ele. Desafios que inspiram e impulsionam são muito diferentes dos que desestimulam e deprimem. Em 2010, Shaun King, pastor da Igreja da Coragem em Atlanta, queria angariar fundos para um lar permanente para órfãos haitianos. Como? Esse foi o primeiro desafio. Na era digital, a criatividade e as possibilidades são muito maiores. Ele queria que a sua mensagem atingisse o maior número de pessoas possível. Assim, concebeu a ideia de um leilão de caridade com celebridades, mas com uma peculiaridade. Ninguém faria lances por um quadro, um autógrafo ou um encontro. O lance seria para que uma celebridade os seguisse no Twitter e retuitasse os seus posts. Ele apresentou o desafio à estrela da série Desperate Housewives, Eva Longoria, que o aceitou imediatamente e incentivou os seus colegas famosos a participar também. Eles aceitaram e assim nasceu o Tweet Change. Em 2010, mais de 175 celebridades, somando então 90 milhões de seguidores, conseguiram 30 milhões de hits, arrecadando com isso mais de $500 mil. Esse é o poder de um desafio relevante
numa era em que temos longo alcance e uma influência cada vez maior. Existem meias-verdades nocivas no mundo, mas poucas são tão perturbadoras quanto a ideia de ir empurrando com a barriga, por comodismo e conformismo. Isso não é jeito de viver a vida, criar a família ou conduzir a empresa. As pessoas não querem se nivelar por baixo, querem se nivelar por cima. Querem ter sua visão elevada e às vezes isso significa lançar um desafio. Charles Schwab disse uma vez que para fazer as coisas acontecerem é preciso estimular a competição. Quando competimos, nos esforçamos para vencer, porque vencer gera um sentimento de sucesso e importância. Quando a vitória é de uma equipe, por uma causa, um país, uma cura ou uma empresa, vencer é ainda mais estimulante, porque a competição nos obriga a nos comunicarmos e a nos conectarmos numa área de afinidade. A competição é importante, tanto pela camaradagem que promove, quanto pelo resultado. Busque em sua esfera de influência uma área de afinidade que possa gerar uma competição cujo objetivo vá além de simplesmente cruzar a linha de chegada. Algo que possa promover amizades duradouras e influência para uma mudança positiva. Se você quer ajudar alguém a mudar, lance um desafio estimulante que envolva vocês dois. Desafios não são fáceis. Sue para ajudar as pessoas e elas suarão por você. Ok? Então, junto com a obra, né, terminamos o capítulo 10 e assim terminamos também o módulo 3. Ok? Então, assim, tem muito ouro aqui que a gente vai conversar agora. Mas só para dar um spoilerzinho para vocês do que a gente vai ter na próxima aula, a gente vai começar o módulo 4. Tá? E o módulo 4, ele se chama Como conduzir a mudança sem gerar resistência ou ressentimento. Que eu acho que é o mais difícil, né? A gente tenta mudar, a gente começa, mas não consegue, né? A gente estaciona, paralisa e acaba voltando para trás, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos finalizar esse módulo, esse capítulo com chave de ouro. Ok? Essa parte final do capítulo, ela já começa te mostrando como é que aquelas duas empresas se odiavam, né? Possuíam culturas completamente diferentes e acabaram crescendo justamente por causa dessa competição. Ok? Então, nós temos a AOL de um lado e a Microsoft de outro. Essas duas empresas tinham interesses distintos e culturas distintas. Elas não eram rivais diretas. Uma era uma empresa de marketing voltada para o consumidor, só que ela usava tecnologia para isso, para se voltar para o consumidor, para fazer o seu marketing, ok? A outra já era uma empresa de tecnologia, né? Que usava o marketing para se voltar para o consumidor, ok? Elas eram contrárias, opostas. E mesmo tendo chegado no ponto de uma depor contra a outra num processo, essa competição contribuiu muito para que as duas se tornassem maiores e mais bem-sucedidas. Agora, o que você tem que aprender com a história da AOL e da Microsoft? Você tem que aprender que, às vezes, aquilo que te desafia também vai ser o que vai te obrigar a crescer. É isso. Quando o livro usa o exemplo da AOL e da Microsoft, é isso que ele está te ensinando, tá? Que o desafio vem para o bem, porque te obriga a crescer. Então, já temos aí o primeiro bingo, né? Gente, todo mundo encontra desafio na vida, tá? Não tem gente com vida perfeita e gente passando perrengue, não. É todo mundo. Só que eu acho que tem uma diferença enorme entre você enfrentar um desafio e você simplesmente sofrer quando você encontra uma dificuldade. São coisas diferentes, correto? Então,
Tem gente que vai passar pelos problemas, vai ficar abalada e vai abandonar o objetivo dela. Certo? Eu já fui essa pessoa, tá? Agora, tem outras pessoas que vão transformar aquele problema que elas estão enfrentando em combustível e vão avançar. Hoje eu sou essa pessoa, mas eu não era, ok? Então o livro ele vai apresentar para você entender melhor essa situação que eu te expliquei, a história do Teddy Roosevelt, né? Então o livro fala que na infância ele era doente, ele tinha uma asma que era grave, ele tinha dificuldade para respirar, né? Essa condição chegou a enfraquecer o coração dele. Só que quando ele tinha 12 anos, o pai dele fez um desafio para ele, né? O pai dele reconheceu que ele tinha algo de importante, que ele tinha a mentalidade. Só que ele precisava fortalecer o corpo, para que essa mente pudesse chegar ainda mais longe, porque senão ele ia morrer. O que ia adiantar ter uma ótima mente, né? Quando o corpo morre, a mente acompanha. E aí o pai dele desferiu aquela frase que ia mudar a trajetória desse menino de 12 anos. O pai falou para ele, você precisa fortalecer o seu corpo, né? Nada que ele já não soubesse, mas quando vem aquela tijolada, parece que a ficha cai, né? E aí, com isso, aquele garoto, ele podia ter se sentido derrotado, né? Ele podia ter usado essa condição como uma justificativa e desistir. Mas não, ele respondeu, sim, ok, desafio aceito, eu vou fortalecer o meu corpo. Então, com a história do Ted, o livro está te ensinando uma lição muito importante. Ele está querendo te ensinar que um desafio, ele pode revelar em você uma capacidade que ainda não foi despertada, que você desconhece, ok? É esse o bingo. É sobre isso a história do Ted, né? Então, o que aconteceu? Ele passou o ano todo seguinte fazendo exercício. E aí ele foi ficando mais forte. E à medida que ele ficava mais forte, ele também ficou mais ousado, mais corajoso, né? E aí ele começou, além de fazer exercício, ele começou a mergulhar em rio gelado, escalar montanha. E aí ele desenvolveu uma paixão pela natureza. Tudo da natureza fascinava ele. Pássaros, plantas. E ele reuniu centenas de espécimes para preservação. Ele criou uma fundação, né? E aí, com a história do Ted, o livro vem, puxa você e te faz uma pergunta que é muito poderosa. Ele te questiona se, sem aquele desafio que o pai fez, o que poderia ter acontecido com aquele menino que era doente. A gente nunca vai saber. Mas uma coisa a gente sabe, que aquele desafio mudou a vida daquele menino, certo? Então, o livro ele tá te mostrando com a história do Ted, que às vezes você não precisa de alguém que diga que você não consegue, né? Você precisa de alguém que diga que acredita que você consegue sim. Bingo, é isso, ok? Foi isso que o pai falou. O pai não falou, duvido que você desenvolva seu corpo físico. Não. O pai falou, você tem a mente. Você só precisa agora desenvolver o corpo físico. Ou seja, eu acredito que você consegue. É isso, gente. É isso que o livro está te ensinando, tá? E tem um detalhe aí nessa história que eu também acho fundamental falar para vocês. Do desafio em si, né? Ele é tão importante quanto a maneira como ele é apresentado para você. Porque tem desafios que vão te inspirar, mas tem desafios que vão te desestimular, né? Então, chegar para você e falar que você vai correr 100 quilômetros, você nunca nem fez uma caminhada, vai te animar? Vai te inspirar? Não, né? Então, a gente também tem que medir o desafio. Porque tem desafio que vai fazer com que você pense que você quer tentar, né? E tem outros desafios que vão fazer com que você pense que nunca vai conseguir, correto? Então, nessa questão de medir o desafio, o livro traz para clarear para você a ideia de que o objetivo do desafio não é você diminuir alguém. Não. O objetivo do desafio é você despertar nessa pessoa
aquilo que ela pode se tornar. É o potencial dela. Então vocês têm que guardar isso, porque eu não quero que vocês lancem desafios para pessoas que vão diminuí-las, que elas vão se sentir incapazes de cumprir, ok? Bingo, né? E aí, para ficar mais claro ainda, o livro ele vai te trazer mais um exemplo do Shawn King, né? O pastor da Igreja da Coragem, que em 2010 precisava arrecadar dinheiro para construir um lar permanente para órfãos do Haiti. A igreja dele era em Atlanta. Só que surgiu uma questão, né? Como que ele ia fazer isso de uma maneira que ele alcançasse o maior número de pessoas? No digital, as possibilidades são muito maiores, né? E aí, a partir disso, ele criou uma ideia diferente. Ele criou um leilão de caridade com celebridades, até então normal, muita gente faz, mas ninguém ia dar lances por nenhum objeto da celebridade. Não, o desafio era outro. O lance ia ser para que uma celebridade seguisse essa pessoa na rede social, né? E repostasse os posts dela. E aí a gente tem a Eva Longoria, né, que é uma atriz famosa, ela aceitou de imediato e ainda incentivou várias outras celebridades a participarem também, né? E assim nasceu o Tweet Change, né? Que eu acho que foi composto de mais de 170 celebridades, certo? E juntas, elas somaram 90 milhões de seguidores, essas celebridades todas. E aí essa iniciativa alcançou 30 milhões de acessos e arrecadou $500 milhão. Então olha o movimento que esse pastor fez, né? E qual é a mensagem que o livro quer te passar com a história do pastor? O livro quer te mostrar que um desafio, quando ele é criativo, ele pode transformar a sua influência numa ação. E essa ação vai gerar impacto. Bingo. Então, sim, é para tentar ser criativo, ok? Você percebeu que tem algo importante nesse exemplo, né? Essa competição, ela não era vazia, não era simplesmente sobre ganhar, porque tinha uma causa maior atrelada, né? Tinha um objetivo que conectava as pessoas. E é justamente aí que o desafio ganha força. Porque você está agindo por uma causa nobre, você está ajudando alguém que precisa, certo? O livro, ele também traz uma crítica, que eu acho importante citar, que é aquela ideia de você simplesmente ir levando a sua vida acomodada e conformada, né? Empurrando com a barriga, vamos falar claramente, né? Aceitando menos da vida, se nivelando por baixo, né? Porque as pessoas não querem só ficar onde elas já estão, elas querem elevar a vida delas, né? Elas querem sentir que elas podem mais. E algumas vezes, para isso acontecer, elas vão precisar de alguém que as desafie, correto? Então, o livro ele fala sobre esse conformismo para chegar nessa conclusão, né? De que alguém tem que chegar em algum momento e ajudá-las e desafiá-las. E aí ele está te mostrando que as pessoas elas não precisam só de conforto na vida. Muitas vezes elas precisam de uma razão maior para elas levantarem desse sofá gostoso e quentinho e irem se superar na vida. Ok? Bingo? Né? E aí o livro usa o exemplo do Charles Schwab, né? O Charles Schwab, ele fala que para fazer as coisas acontecerem você tem que estimular a competição. Porque quando você compete, você quer vencer. E o ato de vencer produz uma sensação muito boa de realização. Você se sente importante, né? Isso é poderoso. Agora, quando a vitória pertence a uma equipe, não só a uma pessoa, é mais poderoso ainda, porque aí existe uma causa por trás, né? Às vezes você está ajudando um país, às vezes você está correndo atrás de uma cura, salvando uma empresa,
né? Então, quando as pessoas competem juntas por algo que importa, essa competição, ela não é só mais uma disputa, ela cria comunicação, ela cria conexão, ela cria camaradagem. É maior, percebem que é maior, né? Então essa que é a mensagem do livro, é que a melhor competição, ela não separa as pessoas, ela une as pessoas em torno de algo maior. Olha que bingo, super bingo, certo? E eu acho que uma das ideias mais importantes do capítulo é essa, né? A de que você não tem que procurar competir só para provar qual dos dois lados é melhor. Você tem que procurar uma área de afinidade que gere um desafio, né? E o objetivo desse desafio é você ultrapassar a linha de chegada, né? Mas tem que ser algo que aproxime as pessoas, que crie amizade, que gere influência, que produza uma mudança positiva na vida, né? Não é para brigar, certo? Isso tem que ficar claro para vocês, né? Então, assim, vamos jogar para a sua vida agora para ficar mais fácil o entendimento, né? Vamos pensar na sua esfera de influência agora. Sua família, seus colegas de trabalho, né? Se você lidera pessoas, as pessoas que você lidera. Tem algum objetivo que poderia ser transformado num desafio com essas pessoas, mas que estimulasse elas, né? Tem alguma pessoa dessas que está precisando de um motivo para deixar de ser acomodada? Tem alguma causa nobre que pode aproximar vocês? Vocês já pensaram nisso, né? Eu acho que é sobre isso o capítulo 10, né? Se você quer ajudar alguém a mudar, você não precisa empurrar essa pessoa. Você precisa lançar um desafio que vai fazer com que vocês dois caminhem juntos. Olha que bingo de milhões aí, ok? Mas eu preciso que vocês se lembrem que, como o próprio livro fala, os desafios não são fáceis, né? Você precisa de suor, né? Ou seja, de esforço para conseguir ajudar as pessoas. O livro fala, né? Ele usa a palavra suar, né? Sue para ajudar as pessoas e as pessoas suarão por você. O que significa isso? Significa compromisso, tá? Significa que você vai dar sua presença, você vai participar. Significa que você não vai lançar o desafio e vai desaparecer. Significa que você vai entrar na jornada junto, que você também está se comprometendo. É sobre isso, né? Quem desafia alguém a crescer tem que estar disposta a crescer junto. Tem que estar ali, tem que fazer parte do desafio, ok? Bingo de milhões, né? Vamos jogar para sua vida? Quantas vezes que você já desistiu porque você começou algo que estava difícil? Eu fazia direto isso, né? Quantas vezes que alguém acreditou mais em você do que você mesma? Nossa, inúmeras vezes, né? Quantas vezes que você podia ter oferecido esse mesmo impulso para outra pessoa e não fez? Várias vezes, né, gente? Talvez, gente, tenha alguém aí ao seu redor que está esperando só uma oportunidade para essa pessoa perceber que ela é capaz de fazer mais, né? E talvez essa oportunidade que essa pessoa está esperando possa vir de um desafio que você proponha, mas não um desafio que vai humilhar essa pessoa, que vai criar medo nela. Não, um desafio que vai comunicar para ela que você está vendo potencial nela, que você acredita que vocês juntos podem fazer isso sim, né? Que vocês vão fazer juntos, ok? É sobre isso. Isso é um desafio inspirador, né? O que faz um desafio inspirador? Ele não diz que é para a pessoa provar que ela é suficiente. Não, é um desafio que diz para a pessoa: vamos descobrir até onde a gente pode chegar juntos. Olha que diferença, ok? Não é isso? Então, assim, muita consciência foi despertada aqui com essas perguntas, né? Jogando para a sua vida. É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na Cartilha Mente de Ouro. Para você ter mente próspera, mas não só para você desejar um resultado maior, ok?
mas para você também desenvolver uma postura nova, né? E essa postura seja capaz de te fazer sair da acomodação, né? Enxergar novas possibilidades, para você conseguir transformar a sua boa intenção numa ação. Então, na cartilha, você fortalece junto comigo a sua mentalidade, você desenvolve inteligência emocional, você aprende a agir com consciência na hora que os desafios chegarem para você, né? Você vai aprender a transformar pequenas mudanças de comportamento em grandes atitudes concretas. Vai fortalecer sua visão, vai construir uma postura mais expansiva diante da vida. Vai tirar aquela viseirinha que só te faz enxergar o que está na sua frente, ok? Porque para você crescer, você tem que se movimentar, tá? E você vai se movimentar quando você aceitar um desafio, certo? E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do cofre dourado da prosperidade, que traz aqueles exercícios práticos que são curtinhos de todo dia, para você fortalecer essa nova mentalidade que você está aprendendo a ter aqui comigo. É o que eu chamo do tijolinho do dia, para você pegar e colocar lá na construção do seu sonho. Tá joia? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque é um conteúdo muito compacto, muito fácil de entender, feito com muita dedicação, muito carinho, mas feito à base de muito conhecimento também, ok? Então, agora eu quero que você escreva nos comentários qual o desafio que você sente que você precisa aceitar nesse momento para você sair dessa acomodação que você está, em qualquer questão da sua vida. Pensa aí e responde, ok? Antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro. Porque aqui não adianta você ter esse banho de conhecimento que eu te dou se você não coloca ele em prática, não faz sentido, né? Porque aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Então tá na hora de eu gerar a ferramenta de transformação e te entregar o seu tijolinho, tá? Para você ir lá colocar na construção do seu sonho. Então hoje eu quero que você escolha uma área da sua vida em que você tá percebendo que você tá se acomodando. Pode ser área pessoal, área profissional ou relacionada a qualquer objetivo que você está adiando, ok? Eu quero que você crie para isso um desafio, mas ele tem que ser simples, ok? Ele tem que ser possível de que você comece imediatamente, certo? Depois eu quero que você escolha uma pessoa, se possível for, que possa caminhar junto com você nessa jornada. Então, se for um objetivo, que tal um sócio, né? Se for na parte pessoal, tá ligado a qual parte da família? Se for no profissional, qual colega de trabalho, ok? Eu quero que você conte para essa pessoa esse desafio e convide ela a participar para te ajudar. Só que tem uma regra, tá? Você tem que entrar de corpo e alma nesse desafio. Ok? Você só vai poder cobrar do outro o que você também está disposto a fazer. Então, vocês vão fazer juntos, ok? Depois eu quero que você volte aqui nos comentários e conte qual foi esse desafio, né? Quem participou com você desse desafio e o que mudou depois que vocês agiram, certo? Você vai aprender fazendo isso que tem gente que não precisa só de mais um conselho. Tem gente que precisa de um desafio mesmo. Porque esse desafio vai despertar nessa pessoa o que já existe dentro dela, só que está adormecido. Talvez você seja assim. Talvez a outra pessoa seja assim. Ok? Ok, gente. Então, vamos lá. Fechando o capítulo 10 e o módulo 3, você entendeu que um desafio muda uma trajetória. Certo? E aí, com a história do Teddy Roosevelt, você aprendeu que um desafio pode transformar uma limitação numa força, correto? Você também aprendeu com a história do Tweet Change que um desafio criativo pode reunir as pessoas, pode ampliar sua influência e pode gerar um impacto muito grande quando existe uma causa maior, um motivo nobre. Ok? E você também aprendeu a refletir sobre a competição, né?
E refletindo sobre a competição, você aprendeu que vencer é mais poderoso ainda quando tem uma equipe junto, caminhando com você por uma coisa que realmente importa. É muito melhor vencer em equipe do que vencer sozinho. Ok? Só que tem uma diferença fundamental aí, né? Lembra, você não vai pressionar ninguém para que elas façam o que você quer. Você vai inspirar as pessoas a alcançar aquilo que talvez elas nem tenham percebido que são capazes de fazer. Né? Por isso eu quero que você olhe para quem está ao seu redor de uma maneira diferente a partir de hoje. Porque talvez você está enxergando acomodação onde tem um potencial, só que está adormecido. Né? E potencial adormecido é diferente de acomodação. Talvez você está oferecendo muita cobrança quando você podia estar oferecendo um desafio para essa pessoa, uma oportunidade. Né? Talvez tenha alguém perto de você que está precisando ouvir que você acredita que essa pessoa consegue mais, ok? Então eu quero que vocês se lembrem que se você lançar um desafio, você vai caminhar junto com essa pessoa, certo? Porque se você, olha a obra, inspira alguém para esse alguém crescer, você também tem que estar disposta a se esforçar também nessa jornada, certo? A sua vida ela não vai mudar quando você aceitar que tem que ficar no mesmo lugar. Ela só vai mudar quando você aceitar um desafio. Que desafio? O desafio de você descobrir até onde você consegue chegar. O céu é o limite, gente, né? Talvez esse seja o desafio que você precisava receber hoje, né? Então não espere se sentir pronta. Escolhe alguma coisa que importa para você, convida alguém e começa. Você vai descobrir o que pode acontecer quando você decide que o seu nível agora é por cima, que você agora só se nivela por cima, ok? Então a aula de hoje terminou aqui. Mas a transformação que essa aula gerou na sua vida vai continuar, tá? Eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todo dia às 7 horas da manhã. Não percam, porque todo dia eu te entrego um tijolinho para você ir lá colocar na construção do seu sonho, tá joia? E te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. É para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, tá joia? Um beijo grande no coração de vocês.